Pensando sociologicamente. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bruna Gaioso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um cara chamado Émile Durkheim, que vocês devem conhecer como Durkheim. Ele era um francês que nasceu em 1858 e viveu até 1917. Ele é um dos precursores da sociologia. Ele era um cara que tentava construir e entender métodos específicos da sociologia para tentar diferenciar a sociologia de outras disciplinas, como a psicologia, como a filosofia, tá legal? Esse camarada, gente, chamado Durkheim, ele publicou livros muito importantes. Um livro chamado Da Divisão do Trabalho Social, que ele publicou em 1893. O outro chamado As Regras do Método Sociológico, que ele publicou em 1895. E O Suicídio, que ele publicou em 1897, são algumas das suas obras mais importantes. Principalmente esta última, O Suicídio, porque é nela que ele vai mostrar um pouco do que ele pesquisou e do que ele defendeu durante toda a sua produção científica. Toda a teoria do Durkheim, ela é voltada para a ideia de que as sociedades são regidas por uma consciência coletiva e que essa consciência se expressa ou é expressa através dos fatos sociais. E o que são fatos sociais, pessoal? Para o Durkheim, ao mesmo tempo em que a sociedade é construída pelos indivíduos, é ela quem constrói os indivíduos, é ela que molda os indivíduos. Todas as nossas formas de pensar e agir, elas são construídas e moldadas a partir da sociedade. Tudo que a gente faz vem das coisas que nós aprendemos como certas ou erradas no meio social. E aí o Durkheim vai falar então que nós temos os fatos sociais, que segundo ele, são modos de agir dos indivíduos que são introjetados na nossa mente durante a nossa vivência, né? Como assim? Isso significa que os fatos sociais, eles são maneiras de fazer, de pensar e de se comportar, que elas são exercidas sobre a nossa consciência de uma forma coercitiva, né? Os fatos sociais, eles estão dados, eles são exteriores a nós. Nós não nascemos com os fatos sociais, eles não nascem de dentro da gente. Pelo contrário, né? Eles estão fora da gente e são introjetados na gente quando nós passamos pelo processo de educação e socialização, certo? Então, o fato social, ele é exterior, porque não nasce com a gente, vem de fora para dentro. Ele é coercitivo, porque na maioria das vezes nós não podemos decidir contra ele, nós não podemos decidir desfazer um fato social ou não cumprir um fato social, porque se nós fizermos isso, nós seremos coagidos. De que maneira que nós seremos coagidos? Pode ser, por exemplo, quando você não aceita os padrões de vestimenta do seu período histórico, da sua cultura, de onde você nasceu. Por exemplo, se a gente aparece na escola, se os meninos aparecem na escola usando saias escocesas no Brasil, eles provavelmente vão sofrer algum tipo de coerção, como risadas, olhares tortos, e eles são também gerais, né? Eles têm uma certa generalidade, porque eles estão aí em sociedade para todo mundo. Todo mundo, de alguma forma, é coagido e passa por esse processo de interiorização dos algum tipo de julgamento, e com isso eles vão se sentir mal. E a partir disso, eles vão interiorizar, então, as normas sociais e o fato social. Eles vão começar a querer agir da maneira esperada pela sociedade. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.